Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Rafael aqui de novo, Segredos da Escrita. Hoje eu vou falar sobre nivelamento de poderes, né? Da outro vídeo eu falei sobre vilões superpoderosos. Então vamos lá, um pouquinho gripado, tá? Vamos lá, como que funciona nivelar os níveis, né, de vilões, de heróis e outros em si, principalmente dos vilões, né? Porque os heróis eles vão ser meio que nivelados de acordo com esses vilões também. Existe uma técnica de escrita, isso vai depender do que você estiver lendo, do que você estiver pesquisando, mas alguns filmes, eles utilizam filmes, livros, animes, etc. Eles usam a técnica da torre de batalha. O que é a torre de batalha? É quando você tem inimigos mais fracos, eles vão ficando fortes até chegar ao final, que geralmente é o inimigo mais forte. Eles vão subindo, eles vão lutando várias vezes em escala até chegar aos oponentes mais fortes. Isso aqui é chamado da torre de batalha. Isso aí acontece mais comum nos animes, né? Mas também acontece muito nos filmes, só que eu digo que é mais comum nos animes que fica mais nítido essa coisa de torre de batalha. Que às vezes o anime tá chegando ao final e eles têm que enfrentar vários vilões super poderosos mesmo para chegar a esse final. Mas acontece em filmes também. A torre de batalha é o nome da teoria em si, ela não é que exatamente necessita de uma torre, né? Ela só significa uma escalada dos níveis de força. Então, o que acontece? Então, o primeiro, vamos ver, um filme que tem isso é um dos filmes do Bruce Lee. Ele é antigo, que ele tinha que enfrentar 4 artistas marciais, ele estava subindo em um prédio, então realmente ficou parecendo uma torre de batalha. Mas é muito comum, né, a gente vê em várias obras isso. E por que isso é importante? Porque é o seguinte, geralmente o vilão principal do livro, ele é o vilão final, mas ele é o mais forte, o mais problemático, alguém que vai causar problemas, né, para o protagonista. Então ele vai enviando, às vezes, subordinados dele. Isso também é a torre de batalha. Então você está vendo um filme lá, por exemplo, sobre gangsters brigando, ou soldados, ou algo assim, que eles estão, assim, pessoas enfrentando pessoas mesmo, você vai ver isso no filme, que é o que? É escalada. Então isso também é torre de batalha, só que aqui está um pouco mais espaço, não tem um espaço próprio para você falar assim, isso aqui é a torre de batalha, não. Então, por exemplo, o filme de arte marcial, geralmente o protagonista encontra com alguns gangsters, aí ele acaba ou perdendo para eles no começo, ou vencendo eles, e aí depois ele acaba enfrentando eles de novo, aí vai enfrentando mais oponentes mais fortes, ficaram sabendo que ele fez isso, né? Aí vai subindo a escalada, aí vai até chegar num rei do crime, num rei de uma organização criminosa. Geralmente o cara mais forte da organização criminosa é o segurança principal. Então isso aí é a torre de batalha. Então ele vai escalando, vai aumentando o nível da dificuldade. E para o vilão demonstrar o poder dele também, essa torre de batalha ela é importante. Só que ela vai ser um pouco mais por derrota. Então o vilão ele vai acabar derrotando alguns personagens que são fortes ou que dizem que são fortes, né? Acontece no livro que a gente tem alguns personagens que eles são descartáveis, então eles acabam indo de base, né? Ou então eles acabam perdendo e resta para o protagonista, que geralmente é o mais forte, vencer. Ou que tem algum tipo de estratégia, recurso, ou eles vão ter que procurar algo para derrotar esse vilão, porque ele é muito poderoso em si. Então, quem a gente pode falar assim, por exemplo, que demonstra esse nível de poder nas obras de Tolkien, né, era aqueles Balrogs, os Balrogs. Então, a hora que ele escrevia sobre heróis derrotando Balrogs, ele dava um nível de poder. Que determinado herói, né, conseguiu derrotar 8 Balrogs. Então, esse aí era a escalada, nível de poder. Você derrotava 2 Balrogs ao mesmo tempo, alguns dos heróis da mitologia do Tolkien. Então, esses aí eram nível de poder. Então, você fica assim, poxa, se você conhece o Balrog, aquele monstro gigante, ou então aquele personagem lá, dá muito trabalho, você fica, nossa, mas é um feito impressionante. É justamente isso. É para demonstrar um nível de poder. Quando você tem alguma escrita sobre, geralmente, alguém que está nesse universo geek, dos animes, ou que está pegando uma fantasia em si, às vezes surge um monstro muito poderoso, né? Por exemplo, um dragão, sai destruindo tudo, sai destruindo vários heróis que é dito forte, que eles são rankings A, B, C, D, que isso também é um modo de mostrar a força, né?
Então ele vai e derrota esses monstros, aí chega alguém que pode derrotar esse monstro, às vezes até mais facilmente, para demonstrar que o nível de poder que ele tá ali é bem alto. Então é isso, né? Para quem acompanha os universos de anime, um autor que fazia muito isso era o criador de Dragon Ball, né? Que todos os vilões eles derrotavam no Vegeta, ele batia no Vegeta. O pessoal achava isso muito estranho, ficava meio revoltado, mas é porque era um modo de mostrar o poder. Quem não conhece, o Vegeta era o segundo mais forte, né? Geralmente era o segundo mais forte, a não ser que alguém superasse ele no meio do caminho. Mas geralmente ele era o segundo mais forte, então o vilão batia nele, então só o protagonista iria vencê-lo de fato. Então esse era o modo de mostrar nível de poder, né? De um anime mais recente é o do One Punch Man, que é a mesma coisa, que o protagonista ele tem um discípulo, né? Que ele chama Genos, e o Genos ele apanha para todo mundo. É justamente por isso. Que o Genos é muito forte, então se ele apanha para o inimigo é porque o inimigo é forte, só resta para o protagonista derrotar ele mesmo. Bom, esse é a escalada, o modo de você demonstrar um vilão, a força dos heróis. Então, você pode colocar por ranking também, né? Então, assim, existe muito ranking A, B, C, D, S, né? Existe o SS, existe os níveis Tigre, Dragão, Deus, que o pessoal coloca, eles vão ranqueando, né? Para demonstrar níveis de força dos personagens, né? É dessa forma que você faz a escalada, né? Principalmente se você tiver mais no mundo de fantasia. Agora, se você tiver no mundo mais comum, aí realmente o ideal é ter a torre de batalha, né? Que tem os personagens que vão ficando cada vez mais fortes e os protagonistas vão vencendo eles. Isso aí vai demonstrando que o nível de dificuldade está aumentando. Sobre isso aí, né? Eu fiz nos Aventuras Urbanas isso, né? Lá eu peguei o protagonista que é o Heitor, né? E o Rick, o Thiago também, mas o Thiago ele não participa das lutas principais, por assim dizer, embora ele é muito forte. E fica lá demonstrado que existe um nível, né, do pessoal que estão enfrentando. Inclusive, o último, o que deu mais trabalho, né, para o Rick e para o Heitor, né, que já são fortes, né, foi o Lee. E o Lee ele era de fato monstruoso demais, né? Então ele realmente foi. Eles tiveram muita dificuldade para vencer. Eles tiveram que vencer ele depois, né, e com preparo, para poder dar conta, porque era um personagem, era um vilão muito forte. Ao longo da história, o Heitor ele consegue lidar muito bem com gangsters, né, com pessoas normais, vamos dizer assim, que não têm às vezes tanta experiência marcial, e o Rick é a mesma coisa, mas a hora que o Lee chega, ele realmente ele bota os dois no chinelo mesmo e vence. Então isso aí é um modo de você mostrar a sua escalada de poder. Então eu usei um pouquinho dessa torre de batalha, né, para fazer o Desventuras Urbanas. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Depois continuam seguindo o canal para mais conteúdo e até uma próxima.